se você não tem tempo, eu não tinha tempo. E quanto mais a pessoa não tem tempo, não tem dinheiro, né? Isso são as justificativas para você consumir, né? Não a justificativa para eu deixar de entrar. Então, eu não tinha tempo, então eu sei que eu não poderia perder esse tempo. Eu precisava de um passo a passo, tal como fórmula, com essa clareza de alguém que nunca empreendeu na vida. Eu vou trazer aqui a Maria Rocha, que não é minha prima, não é da minha família, não que eu saiba, né? Deve ter um antepassado junto, mas ela era uma pessoa concursada, trabalhava, se não me engano, na universidade, hesitou, achava que talvez não conseguisse fazer tudo sozinha para chegar aos 6 em 7, mas eventualmente chegou. E é dela que a gente vai falar hoje, e é isso aí. Oi Maria, tudo bom? Olá, tudo jóia? De onde você está falando, Maria? Belo Horizonte. BH, você nasceu aí? Você é daí? Não, eu sou do norte de Minas, uma cidade bem pequena, Pavão, Minas Gerais. Total. E Maria, como é que você me conheceu? Na verdade, eu te conheci por meio de uma aluna sua. Eu não tinha dimensão sobre empreender, eu não estava em busca disso. Eu estava em busca de algo que me fizesse transmitir conhecimento para as pessoas, é por isso que eu chego em você de forma indireta. Essa aluna sua, ela tinha um curso que ela ensinava a se posicionar no Instagram. E certo dia ela postou que era sua aluna, e eu comecei a ver seus vídeos. Foi de forma indireta que eu te conheci. Que legal. É sempre bom ser recomendado, né? Imagino. E vem cá, a partir dali, qual foi a sua primeira impressão? Ou como é que você eventualmente fica sabendo da fórmula de lançamento? É muito interessante porque, assim, quando eu te conheci, eu fiquei encantada porque ia ao encontro daquilo que eu desejava, que era a produção de um curso, assim, que pudesse transmitir conhecimento às pessoas. Então, eu não estava atrás de 6 em 7, não era isso, era de partilhar saberes mesmo, até porque eu sempre falei muito da academia, né? Sou uma pessoa da academia. E aí eu comecei a ver seus vídeos e achei aquilo tudo muito interessante e tinha 4 pontos que me chamavam a atenção, assim. Opa, Primeiro, quando eu entendi o conceito de escala. E aí dizem que minha vida mudou muito quando eu entendi esse conceito. Falei, se no físico a gente consegue dar aula para 30 alunos, né? No digital isso é incalculável. E como eu era também consumidora de cursos, eu sabia que isso era uma realidade. Então, desse ponto de vista, não tinha como questionar. Um outro ponto que me chamava a atenção é a questão que você colocava a atenção das pessoas está no digital. E isso é fato, então não há o que questionar. Também é razão, né? Racional. Todo mundo hoje está com o celular na mão, e aí só é um conto também do que eu desejava, que era partilhar conhecimento e ter atenção das pessoas. E o outro ponto, assim, que me fez, e isso foi no curto prazo, isso não foi no longo prazo, eu te conheci em 2020, final de 2020, e já em 2021 eu vou tornar sua aluna. Então eu não tive tempo, né, igual as pessoas costumam fazer para pensar justamente por esses pontos lógicos que eu fui pensando, né? E a outra dimensão no conteúdo gratuito que eu consegui ver é a questão de um método claro. Você falava de um método, de uma clareza. Eu falei, se tem método, se é replicável, né, é possível fazer isso também, né? E o outro ponto que também é racional é a questão da integridade, que você fala com integridade, sem letrinhas miúdas. Isso ia ao encontro daquilo que eu queria, sabe? Que eu buscava enquanto professora mesmo, de partilhar saberes. Então, eu não tinha essa dimensão, olha, vou empreender, vou fazer 6 em 7 ainda. Mas depois isso começou a se tornar de fato interessante. Falei, nada mais íntegro do que trabalhar e ser bem remunerada por isso, né? E assim, isso é do ponto de vista racional mesmo, que se a gente pensar, a gente chega a essa conclusão. E por outro lado, tem a dimensão da minha fé. Eu sou cristã, e aí, na virada do ano, o pastor da igreja que eu frequento estava orando para que o Brasil formasse mais empreendedores. E aí ele falava disso, ele convidava os jovens a empreender, e ele, inclusive, falava assim, tem isso gravado, mesmo que você tenha um trabalho, que você esteja feliz com ele, que era o meu caso. Eu não estava infeliz com o meu trabalho, inclusive eu trabalho até hoje, sou funcionária pública ainda, 40 horas até mês passado, agora que eu reduzi um pouco. E ele, inclusive, deu um exemplo de uma aluna sua que tinha faturado milhões. Então, isso no meio da pandemia era um pouquinho de esperança para as pessoas que estavam ali sem saber o que fazer, né? Então, eu estava comprada, Érico. Fui uma das primeiras a chegar lá, 6 horas da manhã, na época tinha uns bônus, e comprar seu curso, mas eu já compraria lá na parte do racional mesmo, daqueles critérios que a gente consegue entender. E vem cá,
Nesse processo, tem muita gente que tem que ver obstáculos ao seu 6 em 7. Eu fiz uma pesquisa, Maria, olha só, de pesquisador Nutella para pesquisadora raiz, né? Vamos dizer assim. Uhum. E é sempre bom a gente ouvir as pessoas. E uma das coisas que as pessoas falam nessa pesquisa tem 4 pontos principais. Um é que algumas pessoas não querem entrar porque não sabem o que vender. Mas uma coisa que elas falam eu tenho medo de fazer sozinho. Eu tenho medo de não dar conta. E você me fala que na época, até pouco tempo atrás, aí, até pós o seu 6 em 7, você trabalhava 40 horas Uhum. por semana. Então, como é que você tinha esse medo também? Isso era ou você acreditava, não, eu vou dar um jeito, e como é que era isso para você? Medo, Érico, o medo faz parte das nossas emoções, né? Todos nós temos. A grande questão é como que eu vou lidar com esse medo. É óbvio que a gente tem insegurança, né? Pensando desse ponto de vista de que é bastante coisa para fazer, porém, tem uma organização no Fórmula que ela é propícia para isso, sabe? Por quê? Quando você pensa num produto muito grande, você fala assim, nossa, é muito difícil fazer. Mas quando você pensa que você tem algo que é estruturado por partes, esse medo ele se torna menor. Assim, eu sabia que não é algo fácil, que talvez eu não conseguiria sozinha. É óbvio que essa insegurança bate. Só que é o enfrentamento que nos difere, como eu enfrento esse medo que eu tenho, que vai diferir. E isso é muito interessante porque eu chego no Fórmula sem a dimensão do que é empreender, porque nunca esteve no meu radar. Eu sempre fui funcionária pública, literalmente, de sair da graduação já concursada no dia seguinte. Então, esse era meu histórico. E aí, quando eu entro no Fórmula sem produto nenhum, e isso é muito interessante, porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha essa clareza ainda. E isso vai se desenvolver no Fórmula quando eu chego lá, porque eu sabia que eu tinha um desejo de partilhar saberes, só que isso não é método, isso é um desejo, né? E desejo sem meta não vai se concretizar. Quando eu chego no Fórmula, eu me lembro que na primeira parte tem uma aula de Roma, né? E eu, assim, tem gente que tem medo de entrar para o Fórmula e não fazer. Eu vou ser sincera com você, o Fórmula eu consumi ele tão rapidamente, acho que foi, assim, uma semana e pouco, para aquilo que eu precisava, que é o passo a passo que eu falo que tem lá. Então, eu não precisava vencer o Fórmula inteira no começo. Eu precisava chegar até o lançamento semente, e aquilo é feito por marco. Então, era muito estratégico isso, principalmente para quem tem muito medo, para quem está inseguro. Isso vai diminuindo a nossa insegurança quando a gente entra desse modo, né? Então, eu pensava, eu tenho que vencer o marco 1. E aí, o principal marco que eu acho assim, que é muito interessante, principalmente para quem está fora entender, porque eu não tinha produto, tinha um desejo, uma vontade. Porém, quando eu chego lá na primeira aula de Roma, eu não sei se está lá de forma tão íntegra, se é essa a fala, mas assim, na hora da gente pensar a construção da Roma, há uma aula que fala assim, faça aquilo que você faria de graça. E eu me lembrei que no ano anterior, eu tinha feito um cursinho preparatório, literalmente de graça, na minha igreja. E aí eu tinha organizado tudo, tinha feito tudo, e eu falei, opa, tem um ponto positivo, porque até então eu não tinha pensado sobre a dimensão dos saberes que eu tinha. Eu não tinha isso claro. Só quando eu entro para a fórmula que vem essa clareza do que eu poderia fazer com aquele conhecimento que eu tinha. E aí esse conceito já me ajudou. E aí o segundo conceito que eu vou aprender no Fórmula, que vai ajudar a delimitar a minha Roma, é justamente o de avatar transformado. Quando aí vem esse conceito de avatar transformado, aí eu pensei, opa, passei em 8 concursos já na minha área. E aí, então, eu crio minha Roma, que eu ajudo professoras a conquistar a aprovação em concursos públicos na área educacional. Aí aprendi a nichar, aprendi a falar tudo direitinho, isso já lá no Fórmula, né? Aprendi essas maldades. E eu acho que isso é uma grande questão, porque eu estou com essa Roma até hoje. Se o dilema das pessoas é a Roma, eu não tenho. Eu não tive esse dilema porque eu comecei a fazer já do jeito certo. Então, eu não tive que ficar batendo cabeça. Eu entendi ali que tinha, né, algo que era mais propício a fazer. E isso, para mim, é um grande acerto. Quando eu entro sem produto, mas eu vou começar ali um produto do zero e ter essa dimensão. E eu não teria essa dimensão, né, do que eu poderia fazer se eu não tivesse entrado por Fórmula, né? E uma outra dimensão que o Fórmula vai ajudar também, depois que a gente percebe essa Roma com clareza, é justamente um método. Tinha ali um método claro a ser seguido. Quando a gente entende o método, acabou. Você pega qualquer curso, né? Que é o que faz os lançadores, inclusive. Você pega ali qualquer curso e você consegue ter clareza. Não é sobre conhecimento, não é só sobre partilhar conhecimento, que é aquilo que eu queria, é sobre entregar resultados. E é sobre multiplicar, fazer isso de modo que várias pessoas consigam ter acesso a isso
Então, para mim, esse processo, né, até no Semente, foi, assim, claro, a parte, eu confesso para você que a parte que a gente tem mais insegurança era na parte técnica, mesmo, assim, que do ponto de vista da especialista, é óbvio que a gente vai vencer aqueles medos de aparecer pela primeira vez, né? A academia ainda hoje não está no digital, as pessoas estranham, né? Quando a gente vai para o digital, enfim. Aí, o Fórmula me traz essa clareza em relação a isso do que é um avatar, do que é meta. Então, eu começo um curso já com aquele conhecimento que eu não sabia, que eu poderia monetizá-lo, que poderia expandir e realizar aquilo que eu queria e ainda ser bem remunerada por isso. Engraçado, né? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos dessa vez. E é estranho, porque eu fui convidado para fazer uma palestra na universidade mais antiga dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard. Universidade que formou, se não me engano, né? Ganhou 166 prêmios Nobel. Tipo, a universidade que eu me formei aqui no Brasil, acho que não ganhou nenhum. E aí essa palestra me fez encontrar um monte de gente legal, mas me fez voltar um pouco para a academia. Então, quando você fala que a academia, mesmo lá, ainda não está tão digitalmente quanto aqui, eu me perguntei, o que eles que estão cheios de prêmio, tinha gente que imprimia tecido humano, ó. Botava células tronco mais colágeno, uma impressora 3D, imprimia pedaços de cérebro, pâncreas, fígado. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que esse conhecimento que a gente tem, e eu perguntei isso para eles, né? Os organizadores, que eram brasileiros, eu confesso, tá? Era uma organização focada em a melhoria do Brasil, organizada por brasileiros que estavam de Harvard. Tinham pessoas que eram brasileiras, outras não, né? Mas era uma organização focada numa melhoramento da economia, vida social, empreendedorismo e marketing no Brasil. Eu falei, o que eu tô aqui? E eles falaram, e um deles organizou, Érico, você criou muitos milionários no empreendedorismo digital com integridade. E eu acho massa quando a gente junta a academia, isso é a teoria, com um trabalho na prática. Então aqui a gente não... Exato. Quem foi falar lá não foram as pessoas da academia, foram as pessoas do campo de batalha, do chão do campo de batalha, né? E a gente trava essa luta. E é massa saber que o meu trabalho está possibilitando o seu trabalho, porque desde o começo você fala bom, 6 em 7 é muito bom, paga boleto, a gente está numa PJ, né? PJ precisa de dinheiro. Eu não sou patrocinado pelo Sebrae, acredito que você também não é patrocinado pelo governo, seja um, seja outro, né? Então a gente está aqui no campo de batalha gerando, através da educação, oportunidade. Oportunidade para quem? Para pessoas comuns como essas 1.500 pessoas que estão aqui assistindo. E verdade, método, ele tira o medo. Exato. O medo, quando a gente não conhece uma coisa, seja finanças, seja dirigir, a gente tem medo. À medida que a gente, com a ajuda de método, um passo a passo organizado, a gente chega lá. Agora, uma pergunta que eu tenho para você, é legal conversar com o meu avatar. E nem com todos eu consigo conversar, mas existe também, muitas pessoas tentam esse caminho de conseguir o 6 em 7 não através da fórmula. E eu não desmereço isso. Eles pensam o seguinte, eu vou consumir o conteúdo gratuito e o conteúdo gratuito de repente vai me ajudar a chegar lá. Então, você que está aí e não ganha para isso, eu ganho, mas você não ganha, né? A sua PJ não ganha para isso. A minha PJ é baseada nisso, eu sou super honesto, aberto, que combinado não sai caro, mas qual que é a desvantagem de um approach onde você tenta fazer pelo jeito mais barato? E eu sei por quê, porque as pessoas têm boleto para pagar e às vezes acreditam que conseguem. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Olha, na verdade, o que eu penso é o seguinte, como essa questão da clareza, né, que vai trazendo para a gente o método, de fato, você vai perdendo esse medo. Eu pensei nessa estratégia de consumir o seu conteúdo. No início eu até falei, só que você tinha tanto conteúdo que eu falei assim, não, gente, não dá para eu consumir, porque eu consumi alguns vídeos antes de entrar para eu ter essa clareza dos 4 pontos. Eu te falei, dos 4 pontos racionais que eu vou chegar à conclusão. Porém, eu falei, peraí, não dá para eu consumir esse conteúdo todo. E eu também tive clareza que o método, né, ele não está claro aqui no gratuito, né? Esse método, essa clareza, o passo a passo,
simplificado, a gente consegue onde? No Fórmula. E aí, assim, eu sou a pessoa que consome conteúdo e, na verdade, eu gosto do seu conteúdo. Eu não paro na vida para ouvir muitas pessoas, eu paro para te ouvir. Assim, em função disso que a gente já falou, do fato de a academia precisa saber que o digital é um lugar de expansão do conhecimento. Então, eu paro para te ouvir muito. E aí, o caminho que eu não poderia escolher era justamente esse, de perder tempo, né? Que eu já teria depois, que é onde eu gastei muito tempo, que é a construção do meu produto, que vai demorar um pouco de tempo em função da especificidade do meu nicho. E nem todo nicho vai demorar para ser construído igual o meu. Mas então, essa clareza, assim, que me fez, né, não demorar. E foi muito rápido mesmo o tempo que eu comprei o Fórmula, que eu consumi, que eu comecei já a produzir em função dessa clareza mesmo, assim, e desse encontro que eu acho que a gente aqui na academia, e hoje eu assumo esses dois lugares, né? Eu trabalho numa escola de engenharia aqui, da Federal de Minas, e eu fico só observando e transitando entre os dois mundos, né? E enriquece muito, assim, quando Harvard, eu assisti você lá, isso me alegra muito, porque é de fato a gente expandir conhecimento, trazer e ver que não é oposição, né? Não é oposição, é complementação de como eu tenho saber e de como a gente consegue para além de uma universidade. No curso que eu faço, por exemplo, se eu fosse dar aula aqui, entra 33 alunas, né, por 66 por semestre. Hoje o meu conhecimento ele já atinge muito mais pessoas. Então, assim, é nesse sentido, e a questão da pergunta do por que que eu não fui para o gratuito, para mim foi isso. Tinha muito conteúdo, não tinha método claro, e eu gosto de método, e aí Assim, gostei ainda mais quando eu cheguei no Fórmula. para a gente ganhar tempo, a gente investe dinheiro. Exato. Ou a gente investe tempo também. As pessoas têm essa noção que para ganhar tempo você não pode investir tempo. Pelo contrário, se você não tem tempo, você investe tempo Exatamente. organizadamente para que você tenha tempo. Se você não tem dinheiro, Exato. você acaba investindo dinheiro em quê? Conhecimento. Um pequeno dinheiro que vai amplificar o ganho maior, um montinho, um montão, né? É interessante isso. E é estranho isso, né? Porque a maioria das pessoas, quando você não tem dinheiro, você não investe dinheiro. E aí, é por Uhum. isso que muitas pessoas ficam fechadas nesse ciclo, né? Porque Uhum. fica num ciclo. Logo não tenho conhecimento, logo perco tempo, logo às vezes perco até dinheiro, por que não dizer assim? Para algumas pessoas, elas confirmam o seu medo, porque quando você não tem manual fica mais difícil, não tem como responder perguntas, fica mais difícil. E Exato. qual foi o seu maior lançamento até hoje? Qual foi o faturamento do seu maior lançamento? Na verdade, o meu nicho tem uma especificidade que é diferente dos outros. Nos 7 dias, né, passei íntegro, igual você fala, foi 163.152 reais. Porém, como meu nicho é concurso público, eu estou aprendendo ainda a usar algumas estratégias, né? Porque o edital sai, eu tenho um prazo, às vezes não dá, e eu sou a pessoa que consumo só seu conteúdo, só o Fórmula, então não tem não conheço outras pessoas direito, eu conheço o seu método, foi o método que eu escolhi para seguir. E aí, passado 6 em 7, o meu maior lançamento foi 186 mil por conta dessas aberturas que às vezes eu estou aprendendo também a fazer. Faz uma aula extra, faz alguma coisa para não perder os meus alunos, né, e não deixar de entregar para eles um conteúdo que é benéfico para determinado edital. Total. E é por isso que eu trago você aqui, Maria Rocha, que não é minha, até onde eu sei, você não é minha parente, é? Que Acredito eu que não, saiba, né? ainda não. Só se foram lá para os portugueses ou espanhóis, dependendo de onde vem esse sobrenome. E eu trago isso para as pessoas entenderem que elas vão sentir medo e que elas vão sentir alguma Uhum, coisa, mas é importante a gente saber enfrentar esses medos, porque o empreendedorismo é um espaço de pessoas corajosas. A coragem é uma uhum. característica do empreendedor, né? E antes de terminar, eu queria que você desse inclusive, vejo que você é uma pessoa estruturada, estruturou as 4 coisas que você viu no meu conteúdo gratuito: escala, digital, método, integridade. É impressionante como você estrutura bem o seu conhecimento. Que dica você daria para aumentar a velocidade dela chegar no 6 em 7 dela? De alguém Érico, que já seguiu chegou. fórmula. Conta mais sobre isso. Seguiu fórmula, porque é aquilo que eu te falei, se você não tem tempo, eu não tinha tempo. Eu trabalho 40 horas e faz sentido para mim ainda o meu trabalho, porque eu não estava em busca, né, de uma insatisfação do trabalho. Então, seguiu fórmula. E quanto mais a pessoa não tem tempo, não tem dinheiro, né, isso são as justificativas para você consumir, né? Não a justificativa para eu deixar de entrar. Então, eu não tinha tempo, então eu sei que eu não poderia perder esse tempo. Eu precisava de um passo a passo
tal como fórmula, com essa clareza de alguém que nunca empreendeu na vida, de alguém que nunca teve essa dimensão, assim, hoje eu já estou no Plat, né? Meu problema hoje é que eu criei vários cursos com método, porque eu gostei desse negócio hoje o dilema é como que eu faço, porque eu já criei, assim, outros produtos, né, no decorrer desse processo, mas é basicamente isso. Então, o tempo e o dinheiro é as justificativas para eu entrar, e não para eu deixar de entrar, basicamente. E, assim, a estruturação vem do conhecimento mesmo de pedagoga, porque a gente precisa desse método mais claro, né? E no Fórmula, a gente encontra esse método, que é isso que eu falei, é um passo a passo. Se algo me assusta demais, né, e a gente tem as inseguranças, então hoje meu alvo é a faixa preta. É óbvio que eu estou aqui lidando, né, com as minhas inseguranças, né, com os meus medos. Tá aqui comigo, nossa, deu certo lá no 6 em 7. Mas será que vai dar no faixa preta? Aí vem escala, eles estão aqui comigo, assim, né, dia a dia, será que dá dessa vez? Mas, enfim, essas justificativas que as pessoas usam para não entrar, no meu entendimento, e isso é o que faz a gente sair do nosso lugar mesmo, é a justificativa para entrar. E eu falo isso com muita integridade, porque eu jamais iria aprender, porque como eu sou da academia, a gente não aprende muito sobre empreendedorismo, a gente aprende e tem muito conhecimento, mas partilhar isso num método, né, igual eu falei, de um passo a passo, como fórmula, isso a gente não encontra. Então, basicamente, essas objeções que as pessoas têm, no meu caso, era motivo para, e não objeção. Interessante. E eu vou fazer uns incentivos, Maria, coisa que eu não fiz ainda. Eu acredito que para você montar um negócio digital, você vai precisar de duas coisas: um celular e um laptop. Não precisa ser do celular melhor, nem o laptop melhor. Não sei. Imagina, você é isso mesmo, tá certo? Você precisa de mais alguma coisa física que não um celular e um laptop? Érico, certíssimo. Até hoje, assim, o meu curso inteiro foi gravado como instante onde que tem meus livros no final. Sem cenário, sem algo assim, sem coisas mirabolantes, né? Então, é necessariamente isso, assim. Isso a gente aprende no Fórmula também. O que que eu preciso? De um áudio bom, que as pessoas me escutem, para que ninguém vai assistir uma aula, né? De um computador que possibilite isso, e de um laptop. Basicamente, do ponto de vista de estrutura física, foi o meu investimento até hoje. E é claro que o maior ativo que a gente investe é o conhecimento do Fórmula, né? Que uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ter acesso a essa dimensão, inclusive da desconstrução disso, assim. Precisa de um cenário mirabolante, né? E as pessoas às vezes chegam no meu perfil, os meus próprios colegas, assim, falam assim, nossa, mas é tão simples, assim, essa questão do cenário é uma coisa simples. É minha estante de livro, literalmente, que eu uso meu curso inteiro gravado, né? Sem esses grandes investimentos, né? O que a gente precisa é desse desejo, desse conhecimento e de um método claro de pessoas, né? Ouvindo direito o que a gente está falando, aí é o áudio bom e basicamente são os instrumentos que eu investi de verdade. Um laptop e um computador e um celular. Pois é. Então, isso, muito obrigado, Maria, pelo seu tempo, pela sua doação, pelo seu resultado, pelo trabalho que você faz para os seus alunos e, por que não dizer assim, pelo Brasil. Né? Você ensina pessoas a passar em concurso público, e passar em concurso público para algumas pessoas é a mudança da realidade de algumas famílias. Quando alguém rico passa, nossa, parabéns. Mas quando alguém que não tinha tanta condição passa, muda de situação, e você está ajudando essas pessoas que nunca mais vão esquecer de você como professora, como guia, como ser humano, quiçá como brasileira, né? Sim, e falo também pela representatividade que você está mostrando também com a sua pele. Isso é feito também pelas mulheres. No começo dessa minha jornada, a maioria eram homens mesmo, era uma coisa mais presente nos homens, e hoje cada vez mais as mulheres estão também empreendendo, também contribuindo. É uma coisa bem meio a meio agora, bem eclética, e você está aí para provar que é possível fazer sozinha, tudo que você tem que fazer é aparecer, estar presente, sair da arquibancada, né, vir aqui para as lives, aquecer, fazer o dever de casa, estudar, e depois você tem essa recompensa que muda a realidade, tá joia? Então eu fico muito feliz por você estar aqui e, de novo, gratidão, viu, Maria? Imagina, Érico, foi eu que agradeço imensamente, sim, sou encantada com o seu trabalho, com você, eu acho que você é uma pessoa que me faz parar para ouvi-lo, é sempre muito gratificante. Total. Abraço, Maria, abraço, audiência, tchau, tchau.